Fala pessoal, eu sou o Guilherme Bauer e você está no canal da Capital Global, uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem causado bastante repercussão nos últimos meses, quiçá nos últimos anos, qual seja, de que as empresas de tecnologia têm cortado centenas de milhares de empregos nos últimos meses, nos últimos tempos, além do que a inteligência artificial tem sido apontada como uma das principais responsáveis por essas mudanças. Mas será mesmo que eles têm demitido? Quais são os dados? Qual que é a história completa aqui? E se você é desenvolvedor de software, se você constrói capital de forma global, presta serviços para uma empresa estrangeira, será que você deveria se preocupar? Bom, talvez haja mais coisas por trás de toda essa demissão e no vídeo de hoje nós vamos entender melhor. Porque será que as empresas de tecnologia que por mais de uma década ofereceram benefícios generosos e vantagens incríveis para aqueles que decidem trabalhar nela, será que essas empresas têm perdido o seu brilho? Será que elas continuam sendo o lugar dos sonhos para você construir sua carreira profissional? Ou isso tem se tornado coisa do passado? Para responder essa pergunta, eu vou fazer uma retrospectiva e vou usar como exemplo até o que eu conversei com um cliente meu. Esse cliente, ele era funcionário público de alto escalão. Porém, lá por volta de 2009, ele deixou de trabalhar para o serviço público, ele abriu mão disso para empreender em uma carreira solo na área de tecnologia. Ou seja, ele deixou um trabalho que era por muitos considerado mais glamuroso, mais bem pago, inclusive pelo próprio mercado de tecnologia na época. Muitas pessoas iam falar que ele estava fazendo loucura em 2009 para trabalhar com tecnologia e largar um serviço público, uma vaga consolidada. Bom, foi o que ele fez na época, lá por volta de 2009, depois da crise que a gente teve no mundo. E naquela ocasião, até por conta da crise e a necessidade de se recuperar, a crise de 2008, os bancos centrais eles cortaram juros para estimular a economia. E isso foi combustível para o setor de tecnologia. De acordo com o Federal Reserve de St. Louis, nos 5 anos depois da crise financeira de 2008, o setor de tecnologia dos Estados Unidos, a exemplo, cresceu mais de 20%, ao passo que a economia em geral dos Estados Unidos expandiu apenas 11%. É claro que esse meu cliente que eu conversei, ele estava no Brasil, ele era funcionário aqui e não lá. Porém, esse dado dos Estados Unidos revela o norte pelo qual o mundo inteiro seguiu nessa ocasião, sobretudo no mercado tão globalizado quanto é o da tecnologia. Diga-se de passagem, hoje esse meu cliente, ex-funcionário público, trabalha para uma empresa americana. E nesse mercado, os salários, que geralmente já são muito mais altos no setor tecnológico do que em outros setores, ele também tem aumentado numa média de, lá nos Estados Unidos, aumentou 5% por ano nos 5 anos seguintes à crise de 2008. Então veja que a tecnologia tornou esse setor um dos mais comissados para se trabalhar, porque lá você tem boas oportunidades de salário. Mas não é só isso, tem uma série de vantagens inusitadas também. Enquanto a maior parte das empresas se contenta a te dar ali um ticket refeição, eu acredito que isso aí realmente seja uma troca interessante, mas isso é outra conversa. Ponto é, os benefícios tradicionalmente são ali um vale transporte, um vale refeição. Mas o setor de tecnologia, lá em 2009 já tinha benefício de home office para muitas empresas. E se você quisesse ir trabalhar lá no escritório, mas parecia um playground com espaço para soneca, sala de videogame, lugar para você levar o pet para o trabalho, lugar para você fazer massagem, mesmo ali tinha espaço para você ter negócios paralelos. O Google, a Facebook chegaram a ter até uma lavanderia grátis dentro da empresa para você lavar suas roupas depois do teu expediente. Lá no Spotify tinha, não sei se ainda tem, uma sala chamada Disco Yoga, que era lá para fazer um pessoal se descontrair um pouco. Mesas de ping-pong, cerveja no escritório, enfim, todo esse frufru para tornar o ambiente mais divertido e atrativo para as pessoas que quisessem trabalhar por lá. Muito além do que qualquer outro setor oferece. E já tinha home office.
desde aquela época. E isso, com certeza, também contribuiu para diversas pessoas quererem trabalhar dentro dessas empresas, trabalhar nesse setor. Nas redes sociais você via quem trabalhava lá de home office, pessoas jogando ping-pong no trabalho e pensava, poxa, eu estou aqui no dia a dia, sei lá, como funcionário público, e enquanto tendo que ficar fazendo um processo extremamente repetitivo, eles estão lá nesse fluxo criativo, nessa vida bem mais interessante, nessa qualidade de vida no trabalho também. É o que muitas pessoas pensavam. E aos poucos, portanto, esse mercado cresceu, o setor cresceu, e também o engajamento da mão de obra qualificada para ir para a área de tecnologia cresceu em conjunto. Existe muito glamour em trabalhar nessa área, que virou mais do que um trabalho, virou um estilo de vida. E aí, em 2020, tudo parou quando a gente teve a pandemia. Tudo, exceto o setor global online, que na verdade foi o que cresceu mais. As pessoas foram para a internet e essas empresas dispararam ainda mais. Então você pega um setor que já havia muito se beneficiado por conta do aumento de crédito no mercado nos anos pós-crise de 2008. Então já vinha crescendo bastante. E junto ainda numa pandemia que faz as pessoas ficarem em casa usando a internet. E não fosse o suficiente, durante a pandemia os bancos centrais reduziram ainda mais as taxas de juros, ou seja, era capital barato e aumento significativo nesse investimento, nesses projetos ambiciosos. E aí você deve estar se perguntando, então aquele seu cliente que largou o funcionarismo público se deu bem, certo? É claro, se deu muito bem. Afinal, ele surfou toda essa onda, ele saiu antes de todo esse mercado crescer tanto. E continua crescendo. Depois da pandemia, foi nessa época aí que voltaram-se as atenções para carros autônomos, para criptomoedas, para o metaverso. Um exemplo é até o Facebook, que chegou a mudar o nome da Meta, aliás, o Facebook, para Meta, sinalizando que ele ia se comprometer mais com esse setor, com o metaverso, e também aumentou a equipe em 60% apenas desde a pandemia até o final de 2021. Aliás, eu nem sei se o Facebook, se a Meta continuou com esse projeto, a que pé anda, se isso aí não foi uma furada, um tiro errado, mas o fato é que isso aí foi um grande alarde e mostrou como os empreendedores do setor estavam convencidos de que essa alta seria algo sem fim. Afinal, foi um período de expansão enorme para todo o setor de tecnologia, que teve alguns picos de impulsionamento, como o pós-crise de 2008, como a pandemia, mas que durante todo esse período nunca deixou de crescer. Até que as coisas começaram a mudar um pouco, diria, no último 2 anos. E talvez o maior exemplo dessa desaceleração, de não só que as empresas de tecnologia têm parado de contratar, como também têm começado a demitir, tenha sido agora, nos últimos tempos, quando a Intel anunciou a demissão de 15 mil funcionários. Aliás, as ações até caíram, porque isso era um possível indicativo de que a empresa, portanto, estaria indo mal das pernas. Mas, na verdade, isso é o novo normal. Outro momento foi o X, que também chegou a demitir grande parte dos seus funcionários depois que foi comprado pelo Elon Musk. Tudo isso no final da pandemia, nos anos pós-pandemia. E aí muitas pessoas podem falar, mas o Elon Musk demitiu toda aquela galera do X, antigo Twitter, porque havia uma questão ideológica aqui. E sim, eu acho até que poderia haver, mas eu discordo que seria só isso, porque senão ele teria, na mesma hora, contratado substituído, mas ele de fato diminuiu a quantidade de funcionários na empresa. Ou seja, havia de fato uma obesidade na folha de pessoas colaboradores para a empresa. Não havia necessidade de ter tanta gente assim. E aí no pós-pandemia, o que a gente tem, na verdade, é uma desaceleração do crescimento. As empresas agora elas estão sob pressão para conseguir melhorar os resultados financeiros, e isso acaba gerando toda essa demissão. Além do X, além da Intel, em 2022 já teve uma grande onda de demissão no setor. Tem um site lá nos Estados Unidos que mede quanto que tem sido gerado ou perdido de vagas de trabalho no setor de tecnologia, que é o Layoffs. E esse site ele monitora e mostrou que em 2022 tinham sido, isso provavelmente é dados ali dos Estados Unidos, tá? Não global. Mas ele mostrou que em 2022 foram registrados 165 mil
demissões no setor de tecnologia, que até então só vinha contratando. Aí em 2023 foram mais 260 mil demissões, um número impressionantemente alto e que reflete o impacto dessas mudanças. E agora em 2024 já está passando também de 130 demissões contabilizadas. Isso tudo representa uma queda significativa no número de vagas e uma reavaliação profunda das estruturas das grandes empresas de tecnologia que, ainda que tenham tido lucros robustos, muito é por impulsionamento da inteligência artificial, mas ainda assim tem trazido várias demissões. Aliás, apesar desse cenário específico do setor de tecnologia, se nós formos olharmos para a taxa de crescimento de empregos, pegando os Estados Unidos como um todo, por exemplo, aliás, e mesmo no Brasil a gente tem tido uma melhora. Nos Estados Unidos, o emprego tem subido, enquanto que na área de tecnologia tem diminuído. Houve uma inversão do que havia acontecido lá nos últimos anos. Além disso, os salários, o aumento dos salários nos Estados Unidos tem superado a inflação de lá. Então, isso mostra uma discrepância do que vem ocorrendo com a economia como um todo e o setor tecnológico. Setor esse que por muito tempo puxou a economia americana. E é claro, isso eu não estou falando exatamente do último trimestre, eu estou falando do que vem ocorrendo nos últimos 3 anos, 2, 3 anos. Se for olhar com a lupa no último trimestre, aí vão ter algumas diferenças, aí talvez mesmo a economia americana como um todo já está começando a dar sinais de fraqueza. Ao menos essa é a minha perspectiva. Eu não sou economista, certo? Eu sou advogado. Em todo caso, alguma coisa eu entendo como um investidor que é curioso e busca internacionalizar, alocar ativos no exterior e oportunidade de ganhar dinheiro de forma internacional. Enfim, perceba que se a economia americana, olhando os últimos 2 anos, ela está mais estável do que o setor de tecnologia, por que no setor de tecnologia não está mais tão estável assim? O que houve essa divergência, esse descompasso? Por que tantas pessoas têm perdido os empregos em tal setor? E para onde que esse pessoal está indo? E mais importante, quais são as funções que têm desaparecido mais rápido? Será que a inteligência artificial tem alguma relação com o fim dessas vagas? Bem, a realidade é que trabalhar para grandes empresas de tecnologia também já não é mais visto como aquele emprego dos sonhos que ocupou o imaginário popular dos últimos 10 anos. Vou botar, na verdade, de 2009 até a pandemia. Sim, as pessoas gostam desse glamour, desse estilo de trabalho no qual você pode jogar ping-pong entre um trabalho e outro e tomar uma cerveja ali e jogar videogame aqui. Mas a pandemia mostrou para as pessoas que o melhor mesmo é ser o próprio chefe, trabalhar de forma autônoma, remota e em casa. Aquele estilo de vida glamuroso, que você trabalha numa empresa cheia de benefícios, na verdade, ele tem desaparecido junto com essas milhares de vagas que foram cortadas. Hoje, o que se tem no lugar desses empregos de tecnologia cheios de regalias é um dia de um trabalhador de home office ou, infelizmente, um trabalhador desempregado, porque muitas pessoas não conseguiram se realocar. Eu tenho visto na internet muitos desenvolvedores de software e youtubers, principalmente gringos, mas alguns brasileiros também, refletindo qual que vai ser o futuro dos desenvolvedores de software nesse novo momento de inteligência artificial. Qual que vai ser a realidade desses vários jovens profissionais que dedicaram os últimos anos para se qualificar, que até pouquíssimo tempo atrás eram os mais cobiçados do mercado, mas que têm perdido espaço. E muitas das análises desses youtubers, desses desenvolvedores, são interessantes da gente ver porque elas mostram a ascensão e o declínio de um mercado que foi muito rápido. Aliás, mas será mesmo que é um declínio? Vamos chegar lá. Porque a tecnologia se reinventa. E na minha opinião, as mudanças são sempre bem-vindas. E o mundo tem se tornado cada vez mais rápido, então você precisa fazer as mudanças de forma rápida. Não dá para chorar o leite derramado. Nunca deu, quem dirá agora que as coisas têm acontecido numa velocidade tão grande que é difícil da gente mesmo entender que o leite foi derramado. De acordo com o Financial Times, muitas dessas demissões no setor de tecnologia têm acontecido porque as empresas estão realocando seus recursos para áreas de maior potencial, como inteligência artificial generativa, enquanto também tentam mostrar aos acionistas que continuam focadas em manter os
custos baixos e os lucros, as margens mais altas. Então não adianta chorar o leite derramado. Essa é a tendência do mercado. Mas não são todos os desenvolvedores que vão perder o emprego. Vão precisar talvez se reinventar. Nesses tempos de inteligência artificial, a Meta, que tinha contratado um monte na pandemia, agora já chegou a cortar 20 mil empregos desde o final de 2022 e em fevereiro anunciou que as adições de pessoal vão ser mínimas na empresa. Mesmo assim, eles estão investindo em tecnologia, eles continuam melhorando os resultados ou trabalhando para isso. A tecnologia é justamente isso, é conseguir escalar mais resultado com menos força de trabalho. Essa é a alma do setor. Então, meio que é óbvio que isso vai acontecer. Mas também não deveria ser algo para você se desesperar. Ainda mais na qualidade de acionistas, porque ter menos força de trabalho não significa que é uma bolha das .com que essas empresas vão cair. Esse desemprego, que é inédito em décadas, é mais uma reavaliação do caminho que essas empresas têm ido. Então, assim, eu não quero ser mal com quem às vezes é dessa área e perdeu o emprego. Mas eu vou até dar um relato pessoal aqui. Com o avanço da inteligência artificial, nós na Capital Global estamos conseguindo automatizar muitas aplicações, inclusive melhorar edições de vídeo, fluxos de trabalhos repetitivos, coisas que nós precisaríamos de um contador até então para conseguir implementar aqui na empresa. E hoje nós não temos mais a necessidade disso. Ou melhor, um contador não, né? Um desenvolvedor, falei errado. De contador a gente ainda tem necessidade e muita gente tem aqui na equipe. Mas desenvolvedor não precisamos mais. E aí você pensa, isso é uma prova de que essas vagas estão se acabando. Talvez para quem quer ser empregado, mas para quem quer ser empreendedor, não. Porque com o avanço da tecnologia, agora eu consigo criar soluções que potencializam o meu negócio como empreendedor. Aliás, daqui a pouco eu consigo abrir uma empresa de tecnologia sem saber programar. Eu não sei programar e hoje em dia eu faço minhas tarefas repetitivas com Python para mexer nas planilhas Excel da parte financeira da Capital Global, linguagem de programação. Como que eu fiz isso? Graças à inteligência artificial, que monta os códigos para mim lá no ChatGPT. E isso melhora o fluxo de trabalho e potencializa os resultados da minha empresa. E eu não sou considerado a pessoa certa para isso porque eu não tenho formação de engenharia de software, eu não sei programar. Mas eu consigo, só porque eu tenho a alma empreendedora e a vontade de desenvolver esse projeto. Quem dirá então aqueles que realmente sabem ali fazer programação, conseguem com muito mais agilidade. Então, não existe desemprego nesse mercado. Se você não está mais numa vaga numa dessas grandes empresas, você pode desenvolver um projeto pessoal. É muito fácil subir um site, automatizar alguma solução e dá para vender tudo de forma online. Muitas pessoas entraram nesse mercado sem ter perfil de empreendedor, mas sim de empregado, porque na época da pandemia as empresas estavam trabalhando a todo vapor, contratando sem parar, mas depois não viram mais necessidade de manter tantas pessoas e estão cortando esses. E conforme as empresas demitem, o preço das ações agora tem começado a subir, o que é a prova de que era um excesso. Então, se você é desenvolvedor de software, não vai dar uma de fabricante de vela na hora que inventaram a luz. Você pode ficar reclamando, dizendo que acabou o seu emprego, ou você pode usar o seu conhecimento sobre iluminação e se juntar à fábrica de luz. E outra, apesar de todas essas demissões no mercado nos últimos meses, até anos, no setor de tecnologia, mesmo para quem quer vagas de emprego, há uma luz no fim do túnel. Há algumas notícias que mostram que, em termos de proporções de vagas para candidatos, esse mercado ainda está aquecido. É o que mostrou os dados do Bureau of Labor Statistics, BLS, lá dos Estados Unidos. Então sim, tiveram demissões, o cenário tem assustado alguns, a inteligência artificial chegando, mas para quem trabalha remoto, há cerca de 8,2 milhões de vagas de emprego disponíveis nos Estados Unidos, segundo os dados do Bureau, enquanto apenas 7,1 milhões de pessoas têm procurado emprego por lá. Ou seja, dá para você cumprir com essas 1 milhão que estão faltando. Às vezes, só não dá mais para ser tão exigente e trabalhar exatamente com o que você gostaria ali de desenvolvedor de software, por exemplo. Veja,
Esses dados aí que eu falei de déficit de vagas nos Estados Unidos, não é só na área de tecnologia, é no país como um todo. No Brasil também, esses dias teve um mutirão lá em uma cidade de São Paulo para vagas de emprego e não teve tanta gente lá candidato às vagas. Então, a verdade é que tem faltado mão de obra, principalmente mão de obra qualificada. Ah, eu sou engenheiro de software e as vagas que têm aparecido são em outros setores. Saúde, educação, transporte, áreas que são para outros profissionais. Bom, não interessa. É o que eu mencionei. Se você é desenvolvedor de software, agora você vai ter que ter um caráter disciplinar e empreendedor em outras áreas. Quem não é desenvolvedor de software está botando código no dia a dia. Quem é, vai conseguir entrar nas outras áreas também. Aliás, tem uma empresa, vou fazer propaganda aqui de graça, que se chama Asimov Academy, que ensina código Python para pessoas de outras áreas. Para você que é advogado, conseguir programar uma petição inicial em um processo, extrair com código Python o melhor ali de umas tabelas. Para você que é contador, conseguir extrair melhor os Excel. E para você que é engenheiro de software, de repente poderia aprender alguma coisa dessas outras profissões e juntar as duas coisas. Tudo está relacionado à tecnologia. Então, empregos em empresas menores, como o desenvolvimento de software, trabalhando para aqueles que estão fazendo esse empreendedorismo. Além disso, vários outros profissionais que foram demitidos migraram para outros setores usando essa bagagem. 10% foram para serviços financeiros, 8% para a indústria de serviços, 7% para a consultoria, 6% para a manufatura. O fato é que as habilidades técnicas que você adquiriu no setor de tecnologia, elas vão ser muito demandadas para sempre em outras áreas e elas vão ajudar muito você a se realocar em qualquer coisa que você decide fazer. Talvez essa seja a ferramenta mais poderosa do mundo nos dias de hoje. Mas é claro, isso exige adaptação. E para alguns estar em um novo momento, um novo ambiente, talvez não seja tão fácil assim. Mas isso é da própria natureza do mercado. E talvez as mesas de ping-pong e as salas com videogame tenham ficado para trás, o choque cultural seja real e alguns não consigam se adaptar. Mas esse é o mercado, não só de tecnologia, mas o mercado como um todo. Algumas profissões somem, outras aparecem, a gente se reinventa e a gente cresce e melhora como humanidade ano após ano. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído. E a internacionalização certamente ainda é o melhor caminho para você conseguir surfar melhor essas oportunidades, seja em uma vaga de emprego, seja na hora de empreender. Empresas de tecnologia no Brasil é loucura, como alguns bilionários já têm percebido. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.